Filipenses capítulo 4, verso 10 vai dizer assim: alegro-me grandemente no Senhor, porque novamente vocês renovaram o seu interesse por mim. De fato, vocês já se interessavam, mas não tinham a oportunidade para demonstrá-lo. Não estou dizendo isso porque esteja necessitado, pois aprendi a contentar-me em toda e qualquer circunstância. Sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi a passar por toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Até aí, obrigado. Então, continuando aqui a nossa mensagem, nós temos essa declaração que todo mundo conhece, pelo menos o finalzinho, tudo posso naquele que me fortalece. Mas será que de fato, na prática, a gente entende o que essa mensagem quer dizer? Irmãos, a vida é feita de altos e baixos. Assim é a vida, não tem como ser diferente disso. Ser cristão não é a ausência de problemas e tribulações na vida. Ser cristão é a certeza que mesmo nos seus e nos meus piores dias, Cristo estará cuidando de nós, terá o controle de tudo. É que em certas situações, quando a gente está passando por problemas, parece que para nós é demais, parece que não tem saída, parece que é só aquilo. Porque a gente não consegue entender até o propósito de Jesus nas tribulações que a gente passa. E não é como se Ele me colocasse para sofrer, mas é porque tempos difíceis fazem parte da vida. Só que a palavra diz que esses momentos são necessários para nós. Nós temos um pensamento errôneo de querer definir a nossa vida através das lutas que eu estou enfrentando hoje. Então, se hoje você que está aqui está passando por algum problema, seja ele qual for, ou seja um acúmulo de problemas, o erro está em achar que o seu futuro vai ser igual. Então a gente projeta a nossa vida no futuro baseado naquilo que eu estou sofrendo agora. E até para o sofrimento há um propósito de Deus. Romanos 5 vai falar assim: tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, para nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem obtivemos acesso pela fé a esta graça, na qual agora estamos firmes, e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações. Olha só, nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança. A perseverança, um caráter aprovado, e o caráter aprovado, esperança. E a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. Então olha só, até na tribulação tem um propósito de Deus. E não é que Ele quer que você passe, Ele sabe que você vai passar, Ele sabe que eu vou passar, faz parte. E na grande maioria das vezes a gente passa por problemas que não fomos nós que causamos. Situações externas, decisões dos pais, dos avós, dos amigos, do chefe, do governo, do que quer que seja. A gente passa por problemas gerais, por coisas que nem sempre foi a gente que causou. Mas vamos ser bem sinceros, tem vezes, e muitas vezes, em que nós enfrentamos problemas por erros nossos. Nós fazemos escolhas erradas, nós temos atitudes erradas e nós colhemos as consequências. Só que a gente não gosta de admitir, então a gente fica, Senhor, tem misericórdia, por que eu estou passando por isso, eu não mereço nada disso. Faz parte. Mas o que a palavra fala? Que nós devemos perseverar até termos construído um caráter aprovado diante de Deus. Então, quando você estiver sofrendo por qualquer coisa que seja, a partir deste momento que você ouviu essa mensagem, pergunte para o Senhor: Senhor, eu não sei quanto tempo vai durar, mas qual que é o propósito nisso que eu estou passando? Como que o Senhor vai me ajudar a chegar do próximo lado? Para que você possa amadurecer no fim do processo. Entenda, Deus está com você em todos os momentos. Nas maiores lutas que eu já passei na minha vida até hoje, Ele nunca me abandonou, mas eu tive dúvida de que Ele estava comigo, porque eu virava as costas para Ele, para focar nos problemas que eu estava vivendo. Então eu às vezes esqueço que Deus me ama, e que Ele cuida de mim, e eu fujo da busca e do foco nele para focar no problema, e aí eu acho que o problema vai me engolir. Segunda Pedro vai falar assim: por isso mesmo, empenhe-se para acrescentar à sua fé a virtude, o conhecimento, ao conhecimento o domínio próprio,
Ao domínio próprio, a perseverança. E a perseverança, a piedade. A piedade, a fraternidade, e a fraternidade, o amor. Porque se essas qualidades existirem e estiverem crescendo em suas vidas, elas impedirão que vocês, no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo, sejam inoperantes e improdutivos. Todavia, se alguém não as tem, está cego, só vê o que está perto, esquecendo-se da purificação dos seus antigos pecados. Quando nossos olhos estão focados nas circunstâncias, nós começamos a adoecer sentimentalmente, emocionalmente e espiritualmente. Porque, eu não sei se você já parou para pensar, mas a maioria das vezes que você tem um problema, quando você conta esse problema para alguém, parece que a perspectiva é diferente. E dependendo da pessoa que você desabafa, parece que o seu problema não é nada. Já parou para pensar nisso? Já passou por isso? Porque eu, muitas vezes, eu lembro no começo do meu casamento que eu estava enfrentando aquela dificuldade do convívio ali. São duas pessoas diferentes, de criações diferentes, tentando fazer a mesma coisa. E aquilo é questão de adaptar. E se você já é casado, se você ainda não casou, isso é normal, gente, faz parte. Por isso que nós, como cristãos, buscamos no Senhor como resolver os problemas. Mas a adaptação e os atritos fazem parte. É um casamento, são duas pessoas convivendo dali para o resto da vida. E eu lembro que algumas coisas muito básicas estavam me estressando. E eu, assim, sabe, eu sabia que eu tinha razão, mas eu não podia ter razão, porque eu já estava casado, e o homem não tem razão quando está casado. Mas eu queria manter a razão, e eu sou muito racional, e a Tainá é muito emotiva, e não estava batendo. E aí eu me lembro que eu liguei para um amigo meu, falei, cara, a situação é essa, e pô, estou meio estressado e tal. E ele deu risada, porque ele já estava casado há 10 anos. E ele falou, cara, que besteira. Ele ainda perguntou assim, você compartilhou o seu sentimento com ela? Eu falei, compartilhei, e ela achou que eu estava errado. E ele falou, você estava errado mesmo. Porque esse tipo de coisa ela não vai entender. Esse tipo de coisa você tem que conversar com outro homem. Agora senta aqui que eu vou te explicar o que está acontecendo. E ele começou a me explicar. E eu falei, cara, olha só, realmente, porque perto da perspectiva dele, o meu problema não era nada. E assim com coisas mais graves. Às vezes você está com um problema financeiro, e você conversa com outra pessoa, e você descobre que o seu problema é um troco, perto do que a pessoa está passando. Às vezes você brigou com um amigo, e você vai conversar com alguém, e você descobre que aquela pessoa está há anos brigada com alguém por falta de conversa, falta de perdão, e você descobre que era só uma ligação pedindo desculpa e estava tudo certo. Só que a gente está tão focado nas circunstâncias ali, naquele momento, que a gente não quer saber de mais nada. Então eu acabo desanimando, eu acabo desistindo. E é nessa que a galera acaba se perdendo. Porque a Bíblia fala para perseverar até o fim, para sair de lá aprovado, maduro, com testemunho. Gente, testemunho não é gerado no conforto. Não existe testemunho gerado no conforto. Testemunho é gerado depois de uma tribulação. E testemunhos são incríveis para você incendiar a sua fé e a fé dos outros. Então, quando você ouvir alguém dando um testemunho de algo que venceu, tenta entender aquilo que ela passou. E entenda quão orgulhosa essa pessoa é por ter gerado esse testemunho, faz parte da vida. Que a gente possa perseverar buscando no Senhor as chaves para vencer as nossas lutas, ao invés de ser sucumbido por pensamentos errados. Vou dar um exemplo, a história de Jó. Jó, vivendo os seus piores momentos da vida, perdeu tudo, inclusive a família. E depois de ter perdido os gados, as ovelhas, a fazenda, ter perdido os filhos, a esposa vira para ele e fala, amaldiçoa teu Deus e morre. O cara tinha perdido tudo, com lepra, sabe, sem perspectiva, sem esperança, sem nada. E aí os amigos de Jó vêm falar com ele, chegam e ele pensa, poxa, agora vou ser consolado, agora alguém que vai conversar comigo, vai entender o que eu estou passando. E os amigos de Jó começam a falar com ele, cara, você está sendo castigado por Deus porque você pecou, admite o seu pecado. E Jó assim, não pequei, eu estou reto, eu não fiz nada de errado. E eles, não, você pecou, porque se eu não tivesse pecado eu não estava passando por isso. E assim é a nossa vida. Até hoje, tem pessoas que acreditam que as lutas da nossa vida é porque Deus nos abandonou, ou porque Deus está me castigando. E nessa hora, meu irmão, até os pecados de quando você era recém-nascido passam na sua cabeça. Cara, eu devo ter feito alguma coisa muito errada, eu acho que eu blasfemei, não sabia, eu não sei, alguma coisa eu fiz, porque não é normal eu estar passando por isso. Deus está me punindo por todos os pecados que eu cometi até hoje. Esse é o nosso pensamento natural. E vou falar bem a verdade para você, mesmo que fosse pelos seus pecados, Deus não estaria te castigando.
porque Ele é o principal interessado em te restaurar. Ele te ama, Ele é pai. E o pai não tem prazer nenhum no sofrimento do filho. Às vezes um puxão de orelha é necessário. Tem gente que fala muita besteira, que faz besteira, que age errado e tem que dar uma corrigida. Faz parte. Não se deixe ser engolido por esses pensamentos mentirosos de que Deus está se afastando ou castigando você para você estar vivendo tudo isso, gente. Busque no Senhor a resolução dos problemas. Altos e baixos na vida de um cristão fazem parte. Não se deixe comprar essa mentira de que todo cristão tem a vida sempre incrível, maravilhosa, não tem problema, não passa por problema financeiro, nada de ruim acontece, não fica doente, ninguém briga com você, todo mundo te ama, você pode entrar em qualquer lugar que você quiser para pregar o evangelho, vai todo mundo te aplaudir. Isso não existe. Só que a gente está tão sufocado pelos problemas que a gente começa a comparar a nossa vida com a vida dos outros. E aí o fundo do poço ainda é pouco. Comparar a minha vida com a vida de alguém é a forma mais rápida e acelerada que eu tenho para poder adoecer emocionalmente. Não é justo a comparação, porque, vejam só, nós vivemos na era digital, é muito natural. Hoje, mídia social digital fazem parte da rotina do cotidiano. As crianças hoje, elas aprendem a mexer em qualquer celular moderno muito antes de aprender o que é um lápis e uma caneta. É a realidade, não tem como fugir disso. Qualquer igreja que deseja crescer de forma saudável precisa aprender a alcançar as pessoas em mídias sociais. É a realidade. Ainda que não seja o foco, ainda que não seja o principal, mas é a realidade. Só que quando a gente começa a comparar a nossa vida com aquilo que a gente está vendo, a gente tem um engano aí, porque nós comparamos a nossa sinceridade, a nossa verdade com a narrativa. Veja só, tudo aquilo que você vê na internet, de mídia social, é uma narrativa. A pessoa pegou um momento, editou um momento e compartilhou um momento. E eu vou lá e consumo isso. Então, às vezes, eu vou lá no Instagram, no Facebook, seja o que for de alguém, no TikTok, seja lá o que for, e eu estou vendo os melhores momentos daquela pessoa. Só que eu não sei nem quem é a pessoa e nem o que aquela pessoa está vivendo de verdade. E aí depois, quando a verdade começa a sair, fica um choque. Não, você viu que aquela pessoa super conhecida desviou e falou besteira e agiu errado e tropeçou. Sim, para nós é um choque porque a gente está comprando narrativa, a gente não sabe nem quem é. E assim também acontece entre nós, porque tem pessoas aqui que eu só vejo no final de semana. Eu só vejo sábado, eu só vejo domingo, eu não tenho um convívio muito íntimo com essa pessoa. Então, para mim, aquilo que eu estou olhando, enquanto ela não falar comigo, é uma narrativa. Tá bem, ela tá. Eu não vou chegar para você abrindo todos os meus problemas para você se eu não te conheço. Faz parte, mas à medida que nós vamos tendo um relacionamento, as verdades começam a sair. A palavra fala da importância de não nos compararmos, mas da necessidade da gente ajudar um ao outro. Olha só, Gálatas 5 vai falar assim: irmãos, se alguém for surpreendido em algum pecado, vocês que são espirituais deverão restaurá-lo com mansidão. Cuide-se, porém, cada um para que também não seja tentado. Levem o fardo pesado uns dos outros e assim cumpram a lei de Cristo. Se alguém se considera alguma coisa, não sendo nada, engana-se a si mesmo. Cada um examina os próprios atos, e então poderá orgulhar-se de si mesmo, sem se comparar com ninguém, pois cada um deverá carregar a sua própria carga. Eu tenho a responsabilidade de ajudar você naquilo que eu puder, e você comigo, mas cada um vai carregar a sua própria carga. Sendo muito sincero com vocês, eu não sei como vocês entraram aqui hoje, e vocês não sabem como eu entrei aqui hoje. Bem, mal, devendo, sobrando dinheiro, brigou com alguém, reatou com alguém, não sei. Sabe qual que é a verdade? A gente está aqui, um momento privilegiado de poder cultuar o Senhor, de ter um momento de adoração, de receber a palavra, de ler a palavra, de adorar no final, mas no final cada um vai voltar para sua casa. E cada um vai voltar para sua carga. E eu posso compartilhar com vocês alguma coisa, e vocês compartilham comigo, e a gente pode se abraçar e chorar junto, e todo mundo, tudo bem, faz parte, e é necessário, a palavra fala que sim, mas no fim do dia, cada um com a sua carga. Vocês entendem como é necessário que a gente esteja buscando o Senhor juntos naquilo que é correto? E que quando uma pessoa se deixa sobrecarregar por pensamentos enganosos, por problemas que está enfrentando, se deixam levar pelas circunstâncias, não se abrem, não buscam ajuda, não compartilham, não congregam, não
querem dividir alguns fardos uns com os outros, a tendência é a gente se afundar no buraco e acabar de vez? Você pode falar assim, mas as pessoas não têm nada a ver com a minha vida. Algumas não têm, realmente. Mas outras Deus coloca exatamente para poder cuidar de você. Eu falo com algumas pessoas do time que nós somos intrometidos. Eu e minha esposa fazemos parte da liderança do time, e a gente fala que nós somos intrometidos. Em algumas ocasiões, algumas conversas direcionadas pelo Senhor, a gente já falou, olha, a gente conversou e falei, olha, é o seguinte, você tem que pegar a sua bomba e jogar na nossa mão. E a gente tem que se virar para dar conta dela. E se um dia a gente não conseguir resolver o seu problema, a gente vai procurar alguém que resolva, mas você não vai ficar desamparado. E que chegue um dia em que você possa falar para qualquer pessoa, o Christian e a Tainá não conseguiram resolver o meu problema, mas eles tentaram. E que nunca chegue o dia que você falar, olha, eu tentei procurar ajuda e ninguém quis me ajudar. Obviamente eu só posso falar por aquilo que eu conheço, então se você convive com a gente, se você está perto de nós, se você sente a liberdade de falar com a gente, nos procure ou procure alguma liderança e joga a bomba na pessoa e fala, líder, o meu problema é esse, virei para resolver. Porque nós fomos incumbidos por Deus para fazer isso. Só que vai chegar um momento em que você vai ser incumbido por Deus para poder carregar a bomba de alguém. E é assim que funciona. Porque você estará curado e terá sido gerado em você um caráter aprovado pelo Senhor para poder cuidar de alguém. Isso é igreja. Gente, a minha esposa, ela tem uma fé absurda assim, em Deus, que eu não consigo entender de onde vem. Todas as vezes que a gente está passando por um problema, principalmente financeiro, ela tem uma fé que eu acho que até Deus duvida, que ele é tão capaz assim. Porque várias ocasiões, inclusive uma recente, eu estava conversando com o Tiago, eu falei, Tiago, a situação é essa e tal, estou muito preocupado, e expliquei toda a situação para ele. E ele, cara, a gente pode fazer alguma coisa? A gente meio que conversando, não, vamos orar comigo. E a minha esposa durante a semana assim, eu queria comprar isso aqui, e eu queria comprar não sei o quê, e eu estava querendo fazer uma viagem, o que você acha de a gente fazer um passeio? E eu assim, tá maluca? A gente está aqui no buraco, sabe, se eu estou devendo o mês que vem já, eu nem sei o que vai acontecer, e você está fazendo planos para comprar coisa, e ela assim, você não crê em Deus não? Cara, eu acho que nessa hora, até Deus fala assim, nossa, nem eu acredito que eu sou tão bom assim. É uma fé que não sei de onde vem. E sabe qual que é o pior? A situação vai sendo resolvida. A situação que eu estava preocupado até semana passada foi resolvida segunda-feira. Eu falei assim, Tiago, eu não tenho mais argumento para falar com ela, porque ela fala e acontece. Aí eu chego e falo assim, não vai dar. Ela fala, você não crê em Deus? Eu falei, desse jeito não, é a situação resolvida. E eu falei, e agora, o que eu vou falar com ela? Tem gente que é assim, cara, e normalmente uma pessoa preocupada casa com uma pessoa que é viajada, tá? Costume-se, é assim mesmo. A pessoa que conta moeda para poder passar a semana e a pessoa que vai passando o cartão assim, ó, não quer nem ver. No final do mês, Deus provê. Sobre comparação, eu já disse isso aqui uma vez, mas acho que não custa repetir. Gente, é desleal você querer comparar a sua vida com alguém, porque vocês não saíram do mesmo lugar, não caminharam a mesma caminhada, não pagaram o mesmo preço, e por mais que queiram chegar no mesmo lugar, o ritmo vai ser totalmente diferente. É desleal você comparar a sua vida com alguém. Sabe aquela frase, tem um nervoso com essa frase, aquela frase que fala assim, todo mundo tem as mesmas 24 horas? Isso é besteira, absurdo, assim, não comprem essa ideia, isso é mentira. Você vai realmente comparar a vida de uma pessoa que tem uma condição financeira que a outra não tem, que tem filho que o outro não tem, que tem que pegar ônibus e o outro trabalha em casa, que ganhou um carro e o outro não consegue nem comprar uma bicicleta. Você vai falar que essas pessoas têm as mesmas oportunidades porque o dia passa para todo mundo. Porque vai chover absurdamente, vai alagar tudo e tem alguém que está tranquilão lá, de boa, não precisa se preocupar com nada, enquanto o outro tem que pegar ônibus lotado às 6 horas da tarde. Que vai estar um sol escaldando e uma pessoa trabalha ao ar livre e outra pessoa trabalha no ar-condicionado. Não é a mesma coisa. Eis a importância que a Bíblia fala para a gente ajudar uns aos outros. Não queira medir a sua vida com a régua de alguém. E isso fica muito pior quando a gente vai para a mídia social. Porque eu não sei se você acompanha, mas a grande quantidade de criadores de conteúdo hoje vendem uma narrativa falsa de que a vida é maravilhosa e perfeita. Principalmente quando a gente está falando de influenciador evangélico. A pessoa vem
E normalmente aquele discurso de que não, porque eu dediquei a minha vida ao Senhor, e eu ofertei ao Senhor, e eu comprei carro, e eu comprei casa, e eu falei com Deus que eu ia casar no final do ano, e eu já fui pedido em casamento, e eu falei com Deus que eu ia namorar, e do nada eu comecei a namorar, e vai criando sua narrativa falsa, sem nenhuma base bíblica, sem uma justificativa de comparação, e você vai consumindo aquilo, e você começa a achar que a sua vida está dando errado. Meu querido, deixa eu falar uma coisa para você, não importa o que você faça, se você jogar na internet, você é um nada. Você pode dedicar a alimentação, treino, dieta, 10 anos da sua vida. Você foi para o Instagram, você é um nada. Você pode estar compartilhando com as pessoas que você ganhou 5 vezes um aumento. Você vai para a internet, o seu salário não é nada. Se você compartilhar um testemunho que Deus fez algo por você, você vai para a internet, o seu testemunho não é nada. Porque sempre vai ter alguém vendendo uma narrativa em cima da sua sinceridade. Não compare os seus piores dias com os melhores dias que alguém editou e postou. Não compare os resultados reais que eu e você conseguimos entregar com resultados mentirosos de rede social. Não é justo. A gente vai adoecendo porque nós viramos consumidores da vida alheia. Eu, particularmente, tenho muito cuidado com as pessoas que eu costumo seguir aqui, de gente mais conhecida, de pregadores, de evangelistas e qualquer que seja a pessoa, porque te adoece quando você começa a ficar vendo muito aquilo, porque a vida de todo mundo é perfeita, é só a sua que é ruim. Não se deixe abater pelos problemas, não se prenda às circunstâncias, persevere em Deus, busque o Senhor, creia nele, Ele te ama e Ele está cuidando de você. Não compare a sua vida com ninguém, porque é injusto, você nunca vai conseguir equiparar a sua vida com a régua do outro. E foque naquilo que é essência e não naquilo que é aparência. Eu me lembro quando eu me converti, que o início da minha conversão estava tendo uma mudança. Então, naquela época não tinha esse meme da igreja de parede preta, as estruturas eram muito caras e pouco acessíveis, então não era qualquer igreja que tinha uma estrutura boa, de iluminação, de som, de microfone. Tá? Os louvores ainda eram aqueles louvores mais tradicionais, a galera estava saindo daquele tradicional, o meu pastor ainda pregava de roupa social e tudo, estava transicionando. Só que era legal que eu sinto uma certa saudade e nostalgia, porque naquela época eu não me interessava por nada que não fosse o evangelho puro e simples, que eu conseguia entender. Então eu me lembro de ouvir sobre oração e o poder da oração, e como a oração alcança, e como Deus transforma as situações e as pessoas quando a gente ora com fervor e com vontade. E eu não sei se você sabe, mas a oração do novo convertido, ela é sem limites, cara. Se você falar para o novo convertido orar por qualquer coisa, ele vai orar e ele crê que vai acontecer. Se você falar assim, vai lá no cemitério e ora que vai todo mundo levantar em corpo, físico, carne, tudo certinho, ele vai orar. E ele vai crer que aquilo vai acontecer. O novo convertido é a coisa mais incrível que tem. E eu, como novo convertido, só queria saber disso, e eu lembro era aqueles bancos de madeira compridos assim, enormes, e eu orava nos bancos assim para as pessoas serem convertidas, para Deus alcançar as pessoas, para ter cura, e eu orava assim, e teve algumas poucas experiências, mas eu tenho uma experiência que um colega que estava bem afastado do evangelho, eu orei por ele, pelo lugar que ele ia sentar, eu esquematizei o lugar para ele sentar, para eu orar por aquele lugar para não ter erro. E ele foi, e no final do culto ele se reconciliou, e aquilo me encheu de fé, e eu, meu Deus, que coisa incrível. Só que o tempo vai passando e a gente vai descobrindo que nem tudo que a gente cria estava muito correto com a palavra. Então hoje, particularmente, eu tenho muita vergonha de coisas que eu já preguei, de orações que eu já fiz e de pessoas que eu ouvia. Faz parte, gente, está tudo certo. Mas o começo é muito legal, porque você não está nem aí para nada. Você só quer saber do evangelho. Se alguém falar para você assim, eu não quero mais saber de evangelho, aquilo não entra, você não aceita uma coisa daquela. Porque você acabou de ser encontrado por aquele amor infinito que despedaçou todas as suas defesas e você não queria saber de nada e não tinha mais desculpa e você só queria saber de Jesus. Só que à medida que o tempo passa, as pessoas aprendem a manter uma aparência, porque parecer é mais importante do que ser, porque deixaram de ser já faz muito tempo. Chega um momento que de tanto frequentar cultos, de tanto cultuar, de tanto se reunir com a igreja semanalmente, você aprende a situação, você aprende
Há quem aprenda a fazer aqui o louvor, a tocar, a cantar, há quem aprenda a pregar, há quem aprenda a fazer cara de crente, há quem aprenda a mexer no instrumento do som, ficar lá na porta recepcionando. A gente aprende como é que funcionam as coisas. Então, para nós, vai virando algo muito natural. Então, no engano, o pessoal faz uma música, quem está aqui em cima dá uma palestra, quem está aí embaixo faz cara de crente para se sentir abençoado, e depois vai todo mundo embora com a hipocrisia, falando está tudo certo, Deus me abençoa, beleza. E quando eu estiver muito ruim, tiver um problema muito sério, aí eu busco de verdade. Caso contrário, eu sento aqui, eu mexo no meu celular, eu fico conversando, eu fico viajando, qualquer outra coisa que não seja mensagem pregada, depois eu vou me emocionar no final do louvor se a banda for muito boa. A gente aprende a manter as aparências. Redes sociais são aparências, a pessoa monta uma aparência e ela quer te vender. É daí que eles começam a engajar em números. Porque querendo ou não, dependendo do seu azar, se você compartilhar qualquer coisa na internet, em um dia milhões de pessoas podem ter acesso. E para muitas pessoas isso é o que mais vale, aquilo que estão pensando de mim. Por exemplo, o rei Saul. Rei Saul desobedeceu ao Senhor e foi repreendido pelo profeta Samuel. E Samuel falou assim: Saul, Deus te rejeitou. Deus te rejeitou, já era. E Samuel ficou preocupado com o que o povo ia pensar dele. E falou assim: tudo bem, mas vamos ali e você me unge na frente do povo, para o povo não desconfiar de nada. Porque a preocupação era a imagem que ele tinha para passar e não reconciliar com Jesus. Diferente, por exemplo, de Davi, que errou e Deus sentenciou e falou: olha, pelo profeta, Deus te sentenciou e você vai ter que pagar o preço agora. O que você quer? Ele falou: cara, eu prefiro cair nas mãos de Deus, porque Deus é misericordioso, Ele pode se arrepender. E Davi paga o preço, mas ele se preocupa simplesmente em buscar o Senhor. Então essa é a diferença de alguém que vive de aparência e não de essência. Quando a essência vai embora, a gente faz qualquer coisa para parecer ser aquilo que nós não somos faz muito tempo. Pode ter aparência de crente, falar como crente, tocar músicas evangélicas super emocionadas, pregar mensagens super emotivas, fazer orações que você já aprendeu a fazer, porque você sabe que as palavras são bonitas. Pessoas que estão tão acostumadas que quando vão orar, até a linguagem fica formal. A pessoa fala embigo, mas na hora de orar, nossa. A gente aprende a manter a pose. Só que Deus não está nem aí para isso, Ele está aí para o nosso coração. Fazer um resuminho aqui bem rapidinho. No Antigo Testamento, a gente tem a edificação da Arca da Aliança. Era uma arca que o povo de Israel fez para simbolizar a presença de Deus. Então eles carregavam aquela arca simbolizando que Deus ali estava. Só que o povo de Israel vai para a guerra e é derrotado pelos filisteus e eles levam a Arca da Aliança embora. Tempos depois, vem Davi, vai para a guerra, ganha e volta com a arca de novo. E antes dele ir para a guerra, ele construiu uma tenda, simplesmente uma tenda, para poder colocar a arca ali. Então quando ele vai para a guerra, eles vencem, eles pegam a arca de volta e eles voltam celebrando, festejando, dançando, cantando. E ele estabelece que ali onde estava a tenda, ele colocaria pessoas ao redor para poder ficar louvando ao Senhor de forma contínua e oferecendo sacrifícios pacíficos em honra ao Senhor. Então, virou um local de adoração, virou um local de louvor a Deus. O tempo passa e Davi, sentado no seu palácio, pensa: poxa, como que eu posso ter um palácio tão magnífico desse e o Senhor habitar numa tenda? Ainda que a palavra fala que Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Mas Deus aprova o desejo de Davi e dá o aval para que ele possa construir esse templo para o Senhor. Ainda que não fosse ele a edificar, mas o seu filho Salomão. E o templo é absurdo, incrível. A estrutura do templo de Salomão é surreal. Só que o tempo vai passando, o povo vai se desviando, e aquele templo surreal, incrível e maravilhoso perdeu totalmente a sua essência e passou a ser aparência. Porque era repleto do melhor serviço, da melhor mão de obra, era incrível. Mas perdeu a essência. Ao ponto que no Novo Testamento, a gente tem uma menção lá em Romanos, onde fala que Deus irá restaurar a estrutura da tenda de Davi.
Porque o foco não era a estrutura do templo, era a essência da tenda, que era de adoração. Então o Senhor queria restaurar a adoração verdadeira a Ele, com o povo. Já para finalizar a mensagem, eu queria deixar essa advertência para todos nós aqui, irmãos, porque chega um momento que a gente está tão acostumado a estar no automático que a gente se distancia do Senhor e nem percebe. E de tempos em tempos eu sou confrontado na minha fé com exemplos e falas de homens e mulheres de Deus que me fazem repensar a minha conversão. Apóstolo Paulo, ele tem a icônica frase que é: em tudo dai graças. Dentro de um contexto onde ele estava no buraco mais fundo, decretaram a morte dele, foi perseguido, açoitado, ridicularizado, espancado, sentenciado à morte, e todas as vezes que recebia o pior que a humanidade tinha para oferecer, apenas por pregar o evangelho, Paulo devolvia amor. Eu até hoje anseio por entender que nível de profundidade de relacionamento com o Senhor é esse que Paulo tinha, que não importa o que ele recebesse das pessoas, ele só conseguia devolver amor. Se você olhar a história de Paulo em todas as suas cartas, você vai ver que ele era extremamente rígido com fariseus e mestres da lei, que pervertiam a palavra de Deus para poder pregar qualquer outra coisa que fosse religiosidade e não o evangelho em si. Mas com qualquer outra pessoa que o perseguia e matava os cristãos por pregar o nome de Jesus, ele era misericordioso e amoroso. Existe um nível de relacionamento com Deus tão intenso, tão profundo, tão íntimo, que os nossos problemas, por mais que sejam sérios e verdadeiros, ficam pequenos perto da glória dele. Nós cantamos agora há pouco que o anseio de ver o Senhor, a glória de Deus, a imagem de Deus, de estar na presença de Deus. E para quem busca o Senhor de verdade, entra num ponto tão profundo, irmão, que o mundo pode desabar ao seu redor, e você vai sofrer por isso, porque nós somos seres humanos, acontece. Mas nós não vamos perder o foco em Jesus. É um nível de amor tão intenso que a glória dele é maior do que qualquer coisa que a gente possa estar vivendo. Porque nós esquecemos de que ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que aquilo que nós imaginamos. Nós esquecemos do seu amor. De qualquer tenda, templo, habitação ou edificação que as pessoas possam tentar edificar para conter a presença de Deus, a casa favorita dele é você. Deus escolheu habitar em você. Deus escolheu ficar disponível para você. Deus escolheu te dar a salvação, a vida eterna e estar contigo em todos os seus dias, celebrando os dias bons e nos consolando nos dias ruins. Setembro Amarelo talvez seja um momento que a gente dá maior atenção para os problemas emocionais nossos e das pessoas ao nosso redor, mas a verdade é que a gente passa por problema o ano inteiro. E talvez você esteja aqui hoje num mês difícil, muita luta, muita dificuldade. Eu não sei vocês, mas esse ano já coloquei todas as minhas expectativas, força, dedicação, oração e consagração em coisas que falharam. E eu fiquei muito frustrado com isso, porque é normal. E perguntava a Deus o que estava acontecendo. Até que ele começa a se mover. E começa a mostrar o amor dele, começa a mostrar o cuidado dele, começa a mostrar o porquê das tribulações, e começa a mostrar que ele sempre esteve ali, apesar de eu me esquecer do amor dele. Que nós possamos sair daqui, do final dessa série, entendendo para onde nós temos que olhar. E não importa o tamanho do seu problema, Deus é maior. E não importa o quanto você está sofrendo, o amor que Ele tem por você é maior. Cara, para de comparar o que você não pode oferecer. Comece a viver a sua realidade. Sabe, gente sofrendo porque fala: eu não ganho bem, eu não tenho a aparência certa, eu não tenho o talento certo. E eu te falo: comparação com o quê? Foi Deus que falou isso de você? Foi Deus que falou que a sua aparência não é boa o suficiente, que você não tem dinheiro o suficiente? Foi Deus que falou que você não tem talento o suficiente?
A gente fica sofrendo muito pelas faltas e esquece que nós estamos com aquele que tudo pode nos dar. Mas existe um tempo, uma vontade e um propósito. Busca o Senhor, foque no Senhor, creia no Senhor. Volte à essência do Evangelho, que é o relacionamento com Cristo. Não é Jesus e comprar um carro, não é Jesus e ter uma casa, não é Jesus e a roupa nova, não é Jesus e se eu vou casar ou não, não é Jesus e se eu vou ficar rico ou não, não é, é Jesus, e o resto é resto. Faça esse voto de fé com o Senhor e eu, por experiência, te digo, você nunca vai ficar desamparado.